Olá, tudo bem, pessoal? Como é que está o estudo aí? Batalhando bastante aí? Isso é muito importante. Esse momento da sua vida você tem que ter muito foco, muita fé e procurar usar todo o tempo disponível para que você possa estudar. É muito importante também você não esquecer do seu lazer, tá? Você precisa também dar uma relaxada, aquele seu esporte que você gosta de praticar, isso é muito importante nesse momento da sua preparação, tá bom? Dando continuidade aos nossos trabalhos, hoje eu vou apresentar para vocês, vou resolver junto com vocês aí, a prova da Especialista da Aeronáutica de 2018, tá bom? Vamos lá. Essa aí é a prova Especialista da Aeronáutica 2018. Começou com esse texto aí, vou traduzi-lo para vocês. Você pode estar velho demais para doar sangue? Via de regra, você nunca está velho demais para doar sangue. O único empecilho é você ser jovem demais ou magro demais. A Associação Americana de Bancos de Sangue costumava impedir que pessoas com mais de 65 anos de doar sangue, mas reviu seus conceitos em 1978 após alguns estudos descobrirem que pessoas mais velhas que armazenavam seu próprio sangue para uma cirurgia posterior corria tudo bem, disse o Dr. Stephen Kleiman, que era médico conselheiro da associação. Hoje, a maioria dos bancos de sangue aceitam doações de voluntários mais velhos. Vamos em frente. Primeira questão da prova foi essa aí. Escolha a melhor alternativa para completar o espaço em branco. Então, esse espaço em branco aqui, da linha 5. É um assunto, pessoal, que trata de pronome relativo. Né? É uma questão cujo assunto é pronome relativo. Vamos dar uma revisãozinha rápida de pronome relativo, só para você lembrar? Então, vamos lá. Está aqui, ó. Se o antecedente, aquela palavra que vem antes do pronome relativo, se for pessoa, você vai usar o who ou that se a função do pronome for de sujeito. Tá? Se for seguido de verbo. Por exemplo, essa é a garota, this is the girl. Você pode usar o who ou that, tá vendo? Likes é o verbo, né? Seguido de verbo. Likes classical music. Se o antecedente for pessoa e não vier verbo depois, ele vai ter função de objeto. Você pode usar o who, pode usar o whom, o that, ou você pode até omitir o pronome, nesse caso. Olha o exemplo aí. Those are the people, aquelas são as pessoas, who Mary invited to her party. Você poderia falar whom também. Those are the people whom Mary invited to her party. Those are the people that Mary invited to her party. Ou those are the people Mary invited to her party. Ok? Então são, digamos, 4 opções, né? 3 pronomes ou também você não pode usar pronome nenhum, se você quiser, quando for função de objeto. Usa-se whom se houver uma preposição antes do pronome. Exemplo. Peter was the boy with whom she went out for dinner. Peter era o garoto com quem ela saiu para jantar. Então, garoto, eu coloquei lá em negrito para destacar, é um antecedente pessoa. With, a preposição com, após a preposição, eu só posso usar o pronome whom. Vamos voltar lá para a questão? Então, ó, people, pessoas. Depois, eu tenho o verbo, então, função de sujeito, acabamos de ver, eu posso usar who, that, ou, então, no caso aqui, a letra B, who. Certinho? Vamos para a próxima. Questão de número 26. O verbo bar, na linha 3 do texto, tem um significado mais próximo de... Bom, é uma questão de vocabulário, né, gente? Então, bar, você pode traduzir como barrar, impedir, proibir. No caso da questão, gabarito letra C, bloque. Questão 27 agora. Escolha a melhor alternativa de acordo com o texto. Bom, já traduzi o texto para vocês, né? O gabarito aqui é letra C. After studies, they found that older people that stored own blood had a satisfactory surgery. Depois de alguns estudos, eles descobriram que as pessoas mais velhas que armazenavam seu próprio sangue tinham uma cirurgia satisfatória. Letra C. Questão 28. Vamos a ela aqui. Bom, questão 28 é uma questão que trata de um assunto que a gente chama de tag question. Vamos fazer uma revisãozinha rápida de tag question aqui para você lembrar? Vamos lá. Tá aqui, tag question. O tag question é aquele assunto que nós costumamos dizer que é para você confirmar uma afirmativa, né, uma afirmação ou uma negação. Por exemplo, eu falo assim, ó, o Bob não estuda inglês, que é o primeiro exemplo ali. Bob doesn't study English. Só que eu não tenho aquela certeza absoluta
que ele realmente não estuda inglês. Então, para eu confirmar, vou perguntar para ele, né? Estuda. Como é que você faz isso em inglês? Se a declaração é negativa, então eu grifei para você lá o doesn't, a confirmação, a pergunta, ela vai ser o contrário, vai ser no caso na afirmativa. Então vai ser does he. Mais um exemplo na negativa, com did. Did você sabe, né? Eu estou avisando para o verbo principal que ele está no tempo passado. Você não comprou os livros. You didn't buy the books. Só que eu não tenho aquela certeza absoluta. Eu vou perguntar, né? Comprou? Então, o didn't está na negativa, eu passo para a afirmativa, então fica did e permanece lá o sujeito da oração. You. Did you? Né? Comprou? Um exemplo agora com o verbo to be no passado. Sarita wasn't sick. A Sarita não estava doente. Mas eu não tenho aquela certeza absoluta, eu vou perguntar, estava? Was she? Um exemplo agora da declaração afirmativa, eu vou confirmar na negativa. She's American, ela é americana. Não é? Então, isn't she? Mais um exemplo aí para você, agora com o modal can e depois com must. Sue and I can speak Spanish. A Sue e eu podemos, conseguimos, sabemos, temos habilidade para falar espanhol. Não temos? Então, can't we, que o can está na afirmativa, eu uso na negativa o tag question. Mais um também com o modal must. O senhor Dawson deve parar de fumar. Lembrando que o must indica uma obrigação. O must na negativa é mustn't. O senhor Dawson é he, mustn't he. E o último exemplo, no presente perfeito. Susan has been a good student. A Susan, né, tem sido, é uma boa aluna. Has está na afirmativa, a negativa é hasn't. A Susan é feminino, hasn't she. Alright? Vamos em frente? Então vamos lá. Vou voltar para a questão para ver agora se você consegue fazer. It snowed last night. Nevou ontem à noite. Nevou, passado, né? Então aqui eu vou usar o verbo auxiliar que indica passado. Como é uma declaração afirmativa, eu vou usar o verbo auxiliar did na negativa, didn't. E usar o pronome it. Didn't it? Bom, em vez de eu ir para o número 2, eu vou baixar o olho aqui, ó. Eu sei que a letra A não pode ser e a letra C também não. Ou vai ser a B ou vai ser a D. Segundo, she shouldn't be aggressive to people. Então, ela não deveria, aqui, ó, ser agressiva, né? Rude com as pessoas. Está na negativa. Então, eu vou usar o verbo modal should, que é o auxiliar, na afirmativa. Vai ser should e o sujeito she. Should she. Então, já acabamos, né, pessoal? Letra B. Para finalizar aqui, you haven't closed the door, você não fechou a porta. Haven't está na negativa, eu vou usar na afirmativa. Have e depois o you. Have you? Letra B, né? Have you? E o 4, you are going to the party with us. Você vai à festa conosco. Não vai, o are na negativa e repete o you. Então, aren't you? Perfeito. Questão 28, letra B de bola. Vamos em frente, questão 29 agora. Vamos a ela. Então, vamos lá, vamos localizar aqui, questão 29. Aqui. Escolha a alternativa que apresenta a forma imperativa da sentença. You should drink less alcohol. Você deveria beber menos álcool, né? Consumir menos álcool. Então, vamos lá, você deveria beber menos. Ou seja, beber menos, pessoal, não significa beber nada, né? Então, gabarito, letra B. Don't drink too much alcohol. Não beba, né, tanto álcool. Você não beba tanto, não consuma tanta bebida alcoólica. Ou seja, beba menos. Letra B, o gabarito. O imperativo, letra A, não pode ser, né? E o ought é o deveria. Você deveria beber álcool, mais álcool, muito álcool, tá errada, tá? A B já comentamos, né? É o nosso gabarito. A letra C, don't drink less beer. Então, não beba menos cerveja. Subtende-se, né? Não beba menos, ou seja, beba mais, né? Então, não é isso. E don't drink alcohol. Não beba álcool, não consuma álcool, não tome bebida alcoólica, seria a letra D. Não é isso que ele falou, né? Ele falou para você beber menos. Bom, tá certo então. Letra B, o gabarito da 29.
Depois da 29 temos a 30. The modal verbs underlined in each sense express. Ele quer saber o que expressa, né? Qual é a semântica dos verbos modais nas sentenças abaixo. Vamos lá, número 1. She might be at the party. Can you drive a dump truck? He mustn't sleep during the class. You ought to learn aviation English. Bom, gente, esse é um assunto importante, tá? Ele merece aí um destaque maior. Vamos fazer uma revisãozinha rápida aqui de verbo modal? Só para você lembrar aí. O may significa poder, ele indica uma permissão ou uma possibilidade. Por exemplo, you may go home now. Você pode ir para casa agora. Ou seja, pode, você tem permissão para ir para casa agora. The principal may have arrived. Principal, lembrando que é diretor de instituição de ensino. O diretor, não é possível o diretor já tenha chegado. É uma possibilidade, eu não ouvi por aí. Nesse caso, você também vai usar o may. Então, permissão e possibilidade, você usa o may. Coloquei lá também que o may sugere que algo é possível. O might poderia. I might watch TV. Eu tinha permissão para assistir TV. She might play tennis tomorrow. Também é uma possibilidade. É possível que ela jogue tênis amanhã. O might sugere uma possibilidade, mas remota. O can também significa poder, igualzinho o may, só que ele indica habilidade ou uma capacidade que o sujeito tenha. Susan can speak 5 languages. Olha só, a Susan, né, tem habilidade, capacidade, sabe, consegue falar 5 línguas. Can I ask you a question? Posso te fazer uma pergunta? Permissão. Né? O can, nas declarações interrogativas, ele indica permissão. O could, podia, poderia. When I was young, quando eu era jovem, I could run very fast. Né? Eu podia, eu conseguia, eu tinha habilidade para correr muito rápido. Mais um exemplo. Could I have a look at your newspaper? Posso dar uma olhadinha no seu jornal? Estou pedindo permissão para você. O could ele é mais formal que o can. Should, devia, deveria, indica conselho. They shouldn't watch TV so much. Eles não deveriam assistir TV por tanto tempo. É um conselho, se a pessoa quiser, pode ouvir. Se não quiser, continua assistindo TV. É um mero conselho. It's a good film. You should go and watch it. É um bom filme. Você deveria ir e assisti-lo. Estou te dando um conselho. O ought, ele é sinônimo do should, mas só aparece na afirmativa. Não há formas interrogativa e negativa para ought. Exemplo. I think Carol ought to buy some new clothes. Eu acho que a Carol deveria comprar algumas roupas novas. Também um conselho. Mary ought to have apologized. A Mary deveria ter pedido desculpas. Então, ought, o sinônimo de should. E o must, pessoal, que significa dever, indica obrigação, uma necessidade ou uma proibição. Por exemplo, um exemplo como indicando necessidade. Plants must get enough light and water if they are to grow properly. Uma necessidade, né? As plantas devem ter luz o bastante, o suficiente, né? Luz e água, se elas quiserem crescer de forma adequada. Obrigação. Children must obey their parents. As crianças devem obedecer seus pais, no sentido de obrigação. E a proibição seria o must na negativa. You must park on double yellow lines in England. Proibição. Você não pode estacionar, né, nas linhas contínuas amarelas na Inglaterra. Tá aí uma revisãozinha rápida aí do verbo modal. Vamos voltar para a questão? Está aqui. Vamos lá. She might be at the party. Então você viu lá comigo que o might indica uma possibilidade. Não é possível que ela vá à festa, que ela esteja na festa. Possibilidade, possibility. Can you drive a dump truck? Você sabe, né, consegue, tem habilidade para dirigir um caminhão de lixo? Então, ability, habilidade. He mustn't sleep during the class. Então você viu que o must é negativa, proibição, prohibition. E o ought to learn aviation English. O ought, você viu que é o sinônimo lá do should, indica um conselho. Gabarito, pessoal, letra B. Certinho? Vamos para a próxima? Questão 30. Read the cartoon and answer questions 31 and 32. Então, leia aí o cartoon e responda as perguntas 31 e 32. Então, vamos lá. O garoto, de frente para a garota, a professora lá
para eles, um garoto olhando para a menina, e ele disse: I find the easiest way to expand my vocabulary is to make up words. Eu encontrei aí a forma mais fácil de expandir o meu vocabulário, de aumentar meu vocabulário, inventando as palavras. Uma questão aí sobre verbo frasal. Ele quer saber, no cartoon, o verbo frasal make up pode ser substituído por qual verbo? O gabarito, pessoal, é a letra A. Quem conhece a fundo o assunto do verbo frasal sabe que é um assunto de muita decoreba. E build up, make up é inventar, build up seria construir, desenvolver. Letra B, letra A. A letra B, go away, é o verbo fugir, ir embora. Letra C, look up, significa procurar, pesquisar. E o go on, continuar. Questão 32. A palavra sublinhada no cartoon nos dá uma ideia de, então vamos lá, lembrar aqui, easiest. Easiest é superlativo. Superlativo, gabarito, letra B. Vamos fazer uma revisãozinha rápida aqui do superlativo? Só para você lembrar, um assunto importante. Está aqui, superlativo de superioridade. Bom, você tem que olhar primeiro se o adjetivo é longo ou se ele é curto, tá? O adjetivo longo, você tem que dividir o adjetivo e duas sílabas ou mais pode ser considerado longo, tá? A gente usa algumas táticas, porque a separação silábica é algo que a gente quase não estuda nos cursos regulares. Então, você pode, de repente, sim, pela prática, você olha lá, 5 letras é considerado um adjetivo curto, 6 letras ou mais, se dessas 6 letras tiver uma única vogal, ele é considerado curto, mas se não, ele já é considerado longo, tá? Vamos por essa linha de raciocínio aí, ver se te ajuda. O fato é, se o adjetivo for longo, você vai usar the most antes dele. It was the most boring film I've ever seen. Então, esse é o filme mais chato que eu já assisti. Então, boring é um adjetivo longo, eu uso the most antes dele. Attractive significa charmosa, uma garota charmosa, e ele é um adjetivo longo também. Então, você usa o the most antes dele. Jane was the most attractive girl at the party. A Jane era a garota mais charmosa da festa. Adjetivos longos, the most antes. E se ele for curto, você vai usar o artigo, o the, e no finalzinho do adjetivo, o e, o s e o t. This is the coldest room in this house. Esse é o quarto, o cômodo mais frio dessa casa. High. Empire is the highest building in the United States. Então, Empire é o prédio mais alto nos Estados Unidos. Adjetivo curto, você usa o ST. Não usa the most. O the most é só se ele for um adjetivo longo. Tá bom? Superlativo de superioridade. Inferioridade, você vai usar o the least antes dos adjetivos longos. This was the least, significa o menos, a menos. Interesting subject in the meeting. Então, esse foi o assunto menos interessante da reunião. Alguns casos especiais. Se o adjetivo termina em Y e antes dele vem uma consoante, você tira o Y, coloca o I, o S e o T. Então, the ugliest, the happiest. Se a combinação final do adjetivo for aquelas 3 letrinhas que formam a combinação CVC, que a gente chama de consoante, vogal, consoante, você dobra a última consoante, então sad termina em D, repete o D e coloca o E, o S e o T. Então, the saddest, o mais triste, the fattest, o mais gordo. O far, apesar de também ter a combinação consoante, vogal, consoante, você não vai dobrar o R e botar o ST. A terminação dele é com TH. Então, mais longe, the farthest. E, para terminar, pessoal, essa revisãozinha rápida, o good e o well aí você pode traduzir como the best, tá? O melhor. Então, tanto para good quanto para o well, the best. O melhor ou a melhor. Exemplo, what is the best way to cook this fish? Qual a melhor forma, o melhor jeito, a melhor maneira de preparar esse peixe? O bad ou badly, você fala o pior ou a pior. Então, the worst. None of them can play well. Nenhuma delas consegue jogar bem. But Jane is the worst. Mas a Jane é a pior.
Lembraram aí o assunto? Então vamos lá, voltando para a questão. Então aqui, ó, easiest, né? Easy, termina em Y, você tirou o Y, colocou o I, o S e o T. Superlativo, gabarito, letra B. Continuando, questão 33. Tá aqui. Então a questão 33, antes nós temos aqui esse texto. New York Secret Life. A vida secreta de Nova York. Tá aqui. Vamos lá, pessoal. Em 2008, o fotógrafo e diretor de cinema Francesco Carrosini comprou uma mansão em Greenwich Village por 6,8 milhões de dólares. Aparentemente, a casa foi construída em 1844 com teto rebaixado e os quartos eram pequenos e escuros. Uma edificação suntuosa com luxo exagerado. A casa é parte do histórico distrito de McDowell Sullivan Gardens, uma comunidade tombada construída por 21 casas enfileiradas. Entre elas, há um grande jardim cercadas por carvalho, figueira e palmeiras. É um jardim secreto no meio da cidade. Seus arbustos e folhas escondem a rua. Cada casa tem o seu próprio jardim, que juntos formam uma área comum compartilhada por todos. Vamos lá? Questão 32. 33. Não é 32. 32 já fizemos, né, pessoal? 33. Baseado no texto. Então você viu o texto, já traduziu comigo aí, gabarito letra D, pessoal. The house which was bought is surrounded by wooded area. A casa, né, que foi comprada é cercada por uma área verde. Tá aqui, letra D. 34. 34, a questão foi anulada. Então, vamos lá para 35. All words below, então todas as palavras abaixo são, né, landmarks, são referências, pontos turísticos, exceto, então vamos lá, letra A, skyscraper, né, o arranha-céu, pode ser um monumento, bleary, significa exausto, né, cansado, escuro. Isso não é um ponto turístico, né, pessoal? Bridge, letra D, ponte. Então, gabarito, letra C. Tentar? 6 agora. Choose the best alternative. Escolha a melhor alternativa para a forma escrita de 1844. Bom, vale ressaltar que os anos em inglês, nós falamos de 2 em 2. Tá? E não, por exemplo, né, 1844, seria tipo em inglês, né, 1844. Não é assim, você fala de 2 em 2. Então, ou seja, seria 1844. 1844, gabarito letra C, 1842. Próxima, questão 37. Questão 36, é 1844, né? 1842 não, 42 é 42. 44. Vamos lá. A questão 37 precede um texto aqui também. Vamos a ele. The Secret Life of Pets. A vida secreta dos animais de estimação. Aconteceu num apartamento em Manhattan. A vida do Max, que era o animal de estimação favorito, viu seu reinado ruir quando seu dono trouxe para casa um cão vira-lata desajeitado chamado Duke. Eles, posteriormente, tiveram de colocar suas diferenças de lado quando um lindo coelhinho branco chamado Snowball estava organizando um exército de animais de estimação abandonados e que estavam em busca de vingança. Então, 37 está aqui anulado, vamos em frente.
38. A similar meaning to as. Bom, um significado similar para as em negrito no texto é, então, vamos lá, o as aqui na segunda linha, as a favorite. Então, o as aqui é como. É um assunto, tá, das conjunções. O candidato conhecendo um assunto de conjunção, eu creio que ele não teria problemas nessa questão. O as, com algumas ligeiras diferenças, pode-se dizer sinônimo do like. Gabarito, letra A, questão 38. Questão 39. A questão 39 é um assunto, pode-se dizer, de decoreba, né, pessoal? É aquele assunto sobre o do e o make. Tem aqui, ó, um slidezinho que eu fiz para você. Deixa eu achá-lo aqui. Aqui. Depois você dê uma olhadinha, dê uma pausa, copie, para você ver quais você usa com o do, quais que você usa com o make. Já está aí para você a relação com a sua respectiva tradução. Vale a pena dar uma olhadinha, tá bom? Vamos em frente lá para a questão. Bom, olhando aquela tabelinha que eu dei para vocês aí, você ia chegar à conclusão que o gabarito é a letra C. She forgot to do her homework. Então, fazer o dever de casa é o do que você usa. During the text, try not to make a noise. Durante o texto, tente não fazer barulho. Então, fazer barulho é make e não do. She needs to make an appointment to see the dentist. Ela precisa marcar uma consulta com o dentista. Então, é make an appointment. Every morning I make my bed. Todos os dias, né, todas as manhãs, eu arrumo a minha cama. Questão 40. Read the cartoon and answer questions 40 and 41. Leia o cartoon e responda as perguntas 40 e 41. Então está aqui. Então ele fala, né? A headache for weeks. Uma semana, uma dor de cabeça há semanas. Então tem um traço ali, vai entrar alguma coisa antes. Ok, take off your hat and I will examine you. Tudo bem, tire o seu chapéu que eu vou te examinar. No segundo quadrinho ele fala, I can't get it. Então o it aí está sublinhado. Off, doctor. It's too tight. Eu não consigo tirá-lo, doutor. Está apertado demais. Então o doutor fala, I believe I've discovered the source of your problem. Acho que descobri a fonte do seu problema. Vamos para a questão 40. Choose the best alternative that completes the first balloon. Escolha a melhor alternativa que complete o primeiro balão. Aí nós temos I have, I'd have, I will have, I've had, ou seja, nós temos alguns casos aí de verbos auxiliares usados em forma contraída. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui, uma revisão rápida aqui sobre contração? Olha lá. Então, a letra A está assim, I have. O I have é simple present, não tem como você contrair. Na letra B está I'd have. I'd have seria, né, I would have. Então, esse apóstrofo D é o would, indica o verbo, né, um verbo que está no condicional, futuro do pretérito. I would have, eu teria. A C, o apóstrofo LL, é o will, indica o futuro do presente. Eu terei, I will have. I've had é o mesmo que I have had. Eu tive, né, tenho tido. Está no presente perfeito. Vamos lá, voltando para a questão. Gabarito, nós temos aqui, vamos lá. Primeiro quadro ele fala, I have had 4 weeks. Pessoal, 4 weeks significa as semanas. O que você pode inferir disso daqui? Que essa dor de cabeça começou, né? Se ele falou 4 weeks, né, as semanas, algumas semanas atrás e continua até hoje. É uma ação que começou e não terminou ainda. É uma ação que já começou e está tendo reflexo no presente. Isso é o quê? Presente perfeito. Então, presente perfeito, como opção que nós temos aqui, gabarito letra D. E a 41.
ele diz o seguinte, no terceiro balão, o it se refere ao quê? Então tá aqui, ó. The text that the balloon refers to. Então o it está no segundo, né? Segundo balão. O it tá aqui, ó. I can't get it. Eu não consigo tirá-lo. Tirar o quê? O chapéu que o médico pediu para ele tirar. Então o it se refere ao chapéu do personagem. O chapéu do personagem é a letra A. Character's hat. Questão 41. O gabarito é a letra A. Vamos para a questão 42, pessoal? Vamos lá. A questão 42 também tem um texto antes aí. Vamos a ele. Air travel, viagem aérea. Viajar de avião mudou muito o nosso jeito de ver o mundo. Tornou o nosso planeta menor. Dependendo dos destinos de partidas e chegadas, você pode ir de uma costa a outra em pouco tempo, ou cruzar os oceanos em menos de 10 horas. Apesar de algumas reclamações, voar é a forma mais rápida, segura e vantajosa de se viajar. O Departamento americano responsável pelas estatísticas de transporte relatou uma ocupação de 812.914.960 passageiros nos voos internacionais, domésticos ou uma combinação de ambos em 2012. Esse foi o ano com o menor registro de acidentes já registrados, com a indústria da aviação comemorando muito esses números, segundo a Administração Internacional de Transporte Aéreo. Vamos lá. Questão 42. Ele pede para preencher o espaço com a preposição apropriada. Então está aqui, ó. Daqui, go, preposição, coast, costa, a preposição costa. Gabarito. Letra B. From to, de, né, é para, de um lugar para outro. Você usa o from e o to. Não é from, muito menos at from, to, from, é from to. O gabarito. Letra B. Questão 42. Choose the best response. Então, escolha a melhor resposta de acordo com o texto. De acordo com o texto, o gabarito é a letra C, né? Você pode cruzar uma costa, dependendo, né, dos destinos de partida e chegada. Tá aí, letra C. Com a tradução do texto fica bem mais fácil, né, pessoal? Questão 44 agora. Escolha a melhor alternativa que mostra, né, a forma dos plurais irregulares. Um assunto muito importante, gente. É bom você sempre dar uma olhadinha nesse assunto aí, que ele cai com muita frequência em prova. Ou assim, essa questão aqui te cobrando diretamente o conhecimento dos substantivos irregulares, ou ele vem conjugado com simple present, mas é importante esse assunto. Se liga. Vamos lá. Fazer uma revisãozinha rápida aqui, né? Olha lá. Então, man, o plural é man, woman, women, child, children, person, people, mouse, mice, e assim sucessivamente. São palavras que você precisa memorizar. Então, pela questão 44, você viu lá, o mouse, mice, né? Child, né? Children, terceira palavrinha lá, goose, guise, a quarta aí de baixo para cima aí, ó. E o woman é women, segunda palavra lá. Voltando aqui na questão, você viu o gabarito, letra B. 45. Todas as alternativas abaixo estão na forma imperativa, exceto, não se esqueça, exceto e está querendo a errada. Então, vamos lá. Letra A. Our bath helps it cook gently and stay moist. Então, seria tipo, né, mergulhar na água, né, ajuda, né, no cozimento e mantém a umidade.
Cozinhar na água, não tem, não começa com verbo, né, com let's, não é uma declaração imperativa isso daí. Então você está errado, é a letra A, o gabarito. Letra B, né, whisky. Whisky é o verbo bater, então bata, sim, é imperativo. Beat white eggs também, né, bata ovos brancos, também é imperativo. Butter, shallow, então passe manteiga, também começa com verbo imperativo. Perfeito, letra A, o gabarito aí. Próxima. Próxima questão, 46. A 46 tem um texto antes aí também. Esse aqui, ó. Aumentando o treinamento CPR para salvar vidas. Vamos lá, tá? Aqui. Em agosto, Jeffrey Fay, um executivo financeiro de Manhattan, de 50 anos de idade e pai de 3 jovens garotos, tornou-se um dos mais de 350 mil americanos que, a cada ano, sofrem uma parada cardíaca. Seu coração entrou num ritmo irregular e descompassado, e ele parou de respirar. Mas, diferentemente de 90% das pessoas com problema similar, Jeffrey não somente está vivo para contar sua história, como também sobreviveu a uma experiência de quase morte sem qualquer dano cardíaco ou cerebral. Um resultado raramente visto para uma pessoa que sofre uma parada cardíaca longe de um hospital. Está aí o texto? Questão 46. Complete o espaço em branco da linha 5 com o verbo correto. Essa questão 46. Esse assunto também vale a pena uma revisãozinha. Gerúndio, é um assunto gerúndio infinitivo, você estuda na escola. Ó, alguns verbos em inglês, gente. Você tem um verbo. Se após esse verbo vier um outro verbo, você tem que acrescentar ing a ele. Por exemplo, o verbo enjoy. Adorar, gostar, desfrutar, aproveitar, divertir-se, várias traduções aí para enjoy. Se eu te falar assim, ó, ele adora, né? Ele gosta muito de tocar violão. Então, he enjoys, tá aí o verbo. Aí, depois do enjoys, vem um outro verbo. Esse segundo verbo, você tem que acrescentar ing a ele. Tá lá, he enjoys playing the guitar. O mesmo para o verbo finish. Então, tá aí, ó, é um verbo regular, tá aí um exemplo. Né? Minha mãe termina de preparar a refeição por volta de meio-dia. O verbo quit, né? Meu sogro, father-in-law, né? Meu sogro parou de beber, desistiu de beber, então, ing depois do verbo quit, ing depois, no segundo verbo depois do quit. Postpone, né? Ou put off, que é a mesma coisa. Tá aí, ó, keep on. Então, se vier um verbo na sequência desses verbos aí, tem que acrescentar ing. O mesmo para o verbo consider, né? Discuss. O verbo stop, que é o verbo da questão aí. O stop é o verbo regular, né? Então termina em ED, as 3 últimas letras formam uma combinação consoante, vogal, consoante, dobrei a última consoante e botei o ED. Então tá lá, eu parei de correr quando eu torci meu tornozelo. Aí eu coloquei assim, eu chamei a atenção para uma coisa também que você tem que ficar ligado. Eu parei de correr, tá certo, I stopped running. Agora, quando você para fazer alguma coisa, você não usa o ing depois do verbo stop. Você usa o to, né, o infinitivo normal. Olha lá, they stopped to drink some water. Eles pararam para beber um pouco d'água. E não pararam de beber água. Fiquem atentos a esse verbo stop aí. No caso da nossa questão, parar de, né? Vamos voltar a ela? Vamos lá, vamos voltar nela lá. Aqui, ó. E parou de respirar. Então, é o verbo breathe, né? O breath, o verbo respirar, tem que acrescentar ing a ele. A opção que você tem aí é a letra B. Tá? A letra A também está com ing, mas aí presente contínuo é outro assunto. Interessante esse assunto aí também. 47, né? Está aqui anulado. Vamos então em frente para a questão 48. The cutting edge. Vamos lá. Tem um texto aí, alguns espaços para a gente completar. Vamos lá, ver o que a gente consegue traduzir aqui. The cutting edge. Fãs da patinação, prestem atenção.
The Cutting Edge é um filme romântico protagonizado por grandes profissionais da área. Eles estão treinando para os Jogos Olímpicos de Inverno. Kate Mosley desliza graciosamente pelo gelo, mas ela não é uma pessoa muito simpática. Todas as pessoas que trabalham com ela não ficam muito tempo. Seu técnico, então, apresentou a ela Doug Dursey. Doug foi uma estrela do hóquei, então é uma pessoa que patina bem. Logo de cara, tiveram um desentendimento. Para Kate, Doug é uma escolha errada. Ele não é dançarino. E para Doug, dançar sobre o gelo não é um esporte sério. Vamos, questão 48. Escolha a melhor alternativa que complete o espaço em branco com os adjetivos ou os advérbios. E aí, pessoal, vamos lá. Vamos lá. Então ele começa lá, né? Skating fans, listen up. The Cutting Edge is a romantic movie with... Aí tá lá. Skaters. Eu traduzi como foi, né, patinadores, né? Bom, o que você pode inferir aqui já na hora de uma prova, hein? Olha só, o skaters é substantivo. Antes de substantivo, você vai usar adjetivo. Concorda? Se você baixar o olho nas opções, você vai ver que na letra A está lá o well. O well é advérbio. Né? Badly, mal com L, também é advérbio. Aqui, ó. Letra C, well, também é advérbio, mal com L. Poxa, eu acho que você já matar essa questão de cara aí, ó. Então, great aí, ó. Né? Great skaters. Né? Grandes, né, patinadores, profissionais aí da área de patinação. Gente, ficou fácil a questão. Já matou a questão aí. Letra D. Depois você tem um outro assunto que é interessante a gente chamar a atenção. O look. Existem alguns verbos, depois vocês dêem uma olhadinha nesses verbos aí, né? O look, o seem, o sound, feel, become, verbo to be, e alguns outros verbos que, após esses verbos, você usa adjetivo, você não pode usar advérbio. Aí na letra D, aqui você tem a beautiful, adjetivo certinho, letra D. Questão aí já resolvida. Na terceira lacuna, posso te falar que é a mesma linha de raciocínio da primeira lacuna, né? Person, pessoa, é um substantivo, tem que usar um adjetivo antes. Aí nice. Se você olhar a terceira coluna na vertical, você pode ver que todos os três primeiros estão lá nicely, nicely, nicely. O único que tem um adjetivo é o nice. Então, letra D, certinho também. E a última lacuna, está lá, all her partners live. Então, todos os seus parceiros, né, as pessoas que trabalhavam com ela, live é o verbo deixar. O que modifica verbo é advérbio. Então, tem que entrar um advérbio aí. No caso da opção D, está lá, quickly. Perfeito. 48, letra D, o gabarito. Vamos agora para a parte final aí da nossa prova. É isso aí, está aqui, a parte final já está aqui mesmo, só foi até a questão 48. Então aí, terminou a nossa prova aí, da especialista da aeronáutica de 2018. E aí, meus alunos, gostaram do nosso vídeo aí, da nossa aula, da resolução da prova? Bom, vocês viram que foi meio rapidinho, meio corrido, algumas explicações gramaticais básicas só para a gente entender a questão. Você que está estudando há muito tempo, aprofundando um assunto, sabe que alguns assuntos ali dá para aprofundar um pouco mais, mas eu falei só o suficiente para você responder a questão, tá bom? Assim que possível, deixe o seu like, deixe um comentário, vou deixar o meu contato, caso você queira falar no privado, queira me dar uma ideia. Estamos abertos a todas as sugestões, tá bom? Muito obrigado e espero que o seu esforço não seja em vão. Tchau.